Homer, 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 podcast. Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um Romã Podcast. E apresentando comigo está o senhor Fabiano Siqueira. Fala, seus lindos, vocês estão bom? E aí, vocês estão servidos de um parfait em formato de... Merda. De bosta. Porque no Japão, né? Tipo, tem cara de coisa que faria sucesso no Japão, tá ligado? Mas não menos importante, Masayuki muito prazer. Fala, seus lindos, vocês estão bom? Mais um anime de estudantes e armas. No episódio de hoje a gente vai falar do anime de Licorice Call. Não sei se é assim que pronuncia. De qualquer forma, não deixe de nos acompanhar pelo canal em que você estiver ouvindo esse episódio nesse momento. Nos seguindo, comentando, interagindo com a gente, para não parecer que ninguém tá ouvindo nós. A gente é amador, mas o coração é bom. Considere nos seguir nas plataformas e ajudar a divulgar a palavra do Romã Podcast pros 4 cantos aí desse mundo. E para você que acompanha nosso trabalho, que é tentar ajudar de mais formas, nós temos o nosso Apoia-se. A partir de R$1 por mês você já consegue estar contribuindo com o nosso programa. Mas só se isso não fizer falta para você. Lembre-se que a melhor ajuda que você pode nos dar é apoiando, comentando e seguindo o nosso programa. Mas sem mais delonga enrolação, vamos agora para esse episódio de Licorice Call. E senhor Fabiano, o senhor nos daria a honra de nos apresentar o anime de hoje? Vamos lá, meu querido gafanhoto, caso você tenha chegado aí e não tenha visto essa linda capa que eu ainda não fiz durante essa gravação, mas eu tenho certeza que vai ficar da hora. Nós vamos falar hoje do anime Licorice Call, ou em japonês, Hikorosu Hikoro. Ele é um anime feito pelo A1 Pictures e ele é original, não é uma adaptação. Ele foi feito exclusivamente em animação. Depois saiu a adaptação em mangá e outra em light novel, mas originalmente ele é um anime realmente, tá? 13 episódios, ele saiu ali no ano de 2022, entre julho e setembro. A One Pictures, né? A One Pictures é um estúdio, né, clássico, forte, tem ali grandes animações ali como Your Lie in April, o primeiro episódio nosso aqui do podcast que é o Erased. Tem também Mesho, Kaguya-sama, tem muita coisa legal que esse estúdio faz. Solo Leveling. Quando eu indiquei esse anime, que é indicação minha, eu sofri preconceitos. Mas vamos descobrir hoje se foi uma boa escolha ou não. A história do anime, cara, ela não é complexa, mas ela também é estranha. Eu achei interessante. Acho que a palavra é uma palavra boa, interessante. Porque, tipo, se você for sintetizar, é tipo um Hitman de menininha, basicamente, né? Hitman de menininha, olha só. Eu não falo o nome dos autores. Spider Lily e Azaura. O que tá acontecendo com essa galera que usa nickname de jogo dos anos 90 pra poder... Sabe o que tá acontecendo muito no anime? Japão, Fabiano? Uma coisa que eu tenho andado lido ultimamente sobre como que tem funcionado a atual realidade da editorial japonês. Porque, tipo, tem muitos editores reclamando porque antigamente os editores tinham muito poder em mãos, tá ligado? Em relação aos autores, eu digo. Uhum. Porque, tipo, a relação autor-editor era muito mais do editor como aquele cara que meio que guia o autor, né? Do que o contrário. Só
que hoje em dia está acontecendo muito por causa da internet, dos celulares e tudo mais, e afins e tudo mais, muito por causa da internet de celulares, ou parece que diminuiu a venda de material impresso, de mangás físicos no Japão, parece que diminuiu muito. Acho que é a primeira vez em muitos anos que isso acontece. E parece que tem aumentado muito o consumo mais digital, né? De mangás e tudo mais, né? E não só isso, porque tem muitos plataformas que os autores conseguem lançar hoje em dia independente, tá ligado? E quando alguma editora vê que tem alguma obra que tá fazendo mais sucesso e tudo mais, aí eles contratam, eles chamam pra editora, né? Faz essa contratação. Aí eles começam a lançar na editora esse mangá que já tinha um sucesso nessas plataformas digitais. Só que a questão é como que um editor vai dar alguma palavra pro autor, pra um autor que já vem fazendo sucesso, tá ligado? Entendi. Tá ligado como que tá funcionando? Tipo, por autor, quem que é você pra falar da minha obra, de uma obra que já vem vindo de sucesso anteriormente? Que vocês me contrataram pelo sucesso que ele tem feito em outras plataformas, né? Tipo, tem acontecido isso, parece... Dá-se a impressão que os editores têm tido menos poder de... Não é barganha, né? Mas, tipo, de influência em relação aos autores, tá ligado? Parece que tem acontecido muito isso. E... Por que eu entrei nessa conversa mesmo? Por causa dos nomes dos autores, né? E esses autores colocam nome de perfil dessas plataformas, tá ligado? Por isso que tem tido muito desses nomes, eu acho, né? Que é isso, né? Faz sentido. Muitos autores também usam pseudônimo, né? Pra não ser identificado e tudo mais. Né? Não, beleza. Eu tava indo mais pra essa ideia do pseudônimo. Mas é que de alguns episódios pra cá, parece que tá sendo mais frequente quando a gente vai ler o nome dos autores. Tá meio com esses nicknames. Mas faz sentido. E outra, eu acho que essa é uma mudança natural porque o que é o papel do editor? Guiar. Só que não só guiar também no sentido ali, pô, se você fizer isso, talvez um plaque, mas se você mudar para aquilo, talvez seja um caminho interessante. O papel dele não é simplesmente isso, o papel dele também é fazer com que a ideia central da editora que está sendo publicada ali seja respeitada. Pô, sei lá, um exemplo bem que aleatório, tá? Mas não necessariamente é essa a realidade. Mas, sei lá, uma Shonen Jump, por exemplo, resolveu que não quer sensualização nas publicações dela. A gente sabe que não é o caso, né? Mas tô usando um exemplo aleatório. O editor que vai guiar o autor, fala, quase como um sensor ali. Tá? Ó, isso aqui tá muito sensual, dá uma roupinha mais aqui, sobe um pouquinho essa calça dela aqui. Tipo, o cara, ele também é uma representação ali da voz ali da editora como um todo. Mas é um movimento natural mesmo, porque, tipo, você vai ficar mudando minha obra? Então, beleza, vou publicar ela de forma independente. Um abraço. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que talvez a chance dele de visibilidade, ela é muito menor, porque não vai ter um nome forte por trás, né? Vai ser só mais uma entre muitas em um site qualquer, dependendo. Já a editora tem toda aquela parte contrapartida, né? Marketing, divulgação, tudo mais. Mas quando você tem a máquina por trás de você, tipo, é uma outra coisa, né? Tipo, quando a máquina te ajuda, tem dinheiro e tudo impulsionando você. Agora, quando você lança sozinho, é meio que você depende meio que da divulgação orgânica que chama, né? Eu acho que vários autores, tipo, o autor do One Punch Man, por exemplo, ele começou com essas web novels, né? De plataformas digitais, né? Aí depois que veio com a serialização, o cara da arte, né? O desenhista, né? Depois que fez parceria com o One, né? Que o One, que é o autor de One Punch Man, é o Murata, né? Murata. Mas muitas obras hoje em dia que a gente conhece veio dessas plataformas digitais. Acho que o Mushoku Tensei é um exemplo que veio de uma plataforma digital. Solo Leveling, né? Só que daí no caso do Solo Leveling é um manhwa, né? O manhwa, então. O manhwa o manhwa foi feito pensando já no smartphone, né? O smartphone, né? O método das páginas, né? Tudo mais. Ainda dentro desse tema de editor, um caso que eu me lembro muito, cara, é no volume 1 do Naruto. Quando tem aqueles making-off entre capítulos, né? O Kishimoto tava comentando que a personalidade do Kakashi ia ser outra inicialmente. Só que o editor dele não deixou. E aí, tipo... Isso foi algo que veio pro positivo, porque o Kakashi que a gente conhece hoje, ele é muito melhor do que o Kakashi que eu havia apresentado ali na versão beta do Kishimoto. Que ia ser um cara mais desleixado, mais nem aí com as coisas, né? Aquele B10.
Eu não sei se é o mesmo editor, mas tem um editor que é muito famoso. Ele é ex-editor-chefe da Jump, né? A fama dele foi ele que lançou One Piece, Naruto e Bleach, só, tá ligado? E diz que ele era um carrasco do caralho, tá ligado? Diz que o Oda odiava ele. O povo falava que o Kishimoto chorava por causa dele, tá ligado? Tipo, era um carrasco o editor. Mas, tipo, a fama dele é que ele lançou One Piece, Naruto e Bleach, só esses três só. Tá ligado? Deve ser esse mesmo, então, faz sentido. Era no começo da obra, então. Mas vamos lá, pessoal. Depois desse papo, né, de editores, sobre o anime em si, né? O Hitman de menininha. De menininhas fofas. Uma sinopse rápida. A gente tá num Japão moderno. O anime não entra em tempo cronológico, mas eu imagino que seja contemporâneo nosso, em que o índice de violência dele... É uma realidade alternativa, né? Porra, claro que é uma realidade alternativa, né, Massa? Quando eu quis dizer tempo contemporâneo, era só dizer... Por quê? Não, porque o índice de criminalidade é praticamente zero. Porque eles têm um sistema de organização, não, vamos dizer que repressão, em que a população ela não sabe que esse sistema existe e ele funciona muito bem. Qualquer atentado que for acontecer, seja de um simples roubo a um assalto fudido à mão armada, ele já é impedido antes de acontecer. Porque através do sistema de monitoramento e de agentes disfarçados no meio da população, eles já conseguem inibir qualquer tipo de situação, né, desses exemplos que eu dei. E o que são esses agentes, Massa? São adolescentes de, sei lá, 12 a 18 anos. Acho que é falado, né, que eles trabalham até 18 anos, né? Porque normalmente elas morrem antes. Não que não morrem antes, é que... Com 18 anos, acho que elas aposentam. Acho que não, mas tem um momento que eles falam que não passa até disso porque a maioria morre. Mas por conta da violência, né? Por causa da questão disso. Mas... E essas meninas... Tem a versão masculina também, mas, tipo, quase não é mostrado, né? Mas essa agência é só de meninas, né? Essas meninas são tiradas de orfanatos, são meninas, crianças que... Sem registros, né? Que são pegas desde pequena, desde bebês, né? Pra fazer... Aí elas fazem um treinamento de serem essas agentes secretas, vamos dizer assim, para trabalhar em prol como posso falar, da segurança social, não segurança social, da segurança como um todo, né, do país, mesmo que elas não apareçam, né, até porque elas usam uniformes de colegiais para meio que para se disfarçarem, né. Nos primeiros 2 minutos de episódio você já vê o modus operandi delas, que tem algumas cenas aqui, o cara ele vai sacar uma arma pra cometer um assalto, já chega uma menininha nas costas dele. É assustador, cara, os 2 minutos, primeiro minuto do anime, cara, porque, tipo, aparentemente tá o dia a dia normal ali, as pessoas fazendo o que fazem, né, tipo, andar, trabalhar, viver a vida, enquanto tem menininhas aparecendo e matando pessoas, tá ligado? E, tipo, é meio que assustador, tá ligado? E o anime, ele não chega a discutir essa questão, pelo menos não nos primeiros 10 episódios, ele começa a discutir mais lá nos últimos 3 episódios, mais por conta do vilão, né, da história, mas é uma sociedade meio fascistoide assim, porque, cara, o que impede dessa organização impedir, tipo, a priori eles impedem atentados, vamos dizer, atentados violentos que possam causar um grande estrago à sociedade, beleza, ok, mas o que não impede desses agentes de atuar contra, por exemplo, uma repressão de um grupo que esteja incomodado, por exemplo, com o governo, o tipo de governo que está sendo instaurado, os projetos que o governo aplica naquele lugar, naquela sociedade e tudo mais. O que não impede disso acontecer, tá ligado? Cara, eu não acho que chega a ser fascista na prática, mas na teoria tem todos os elementos. Por que eu falo na prática? Não é porque não é de domínio público essa atuação. Então, tipo... Porque não tem uma manipulação de massa, né? De informação, de mídia, esse tipo de coisa. Né? Igual e assim, por que eu falo, fez, né? Por que eu falo na teoria e não na prática? Porque talvez, igual nesse exemplo que você deu, se tiver alguém contrário, possa ser que a ferramenta, a ferramenta possa ser usada, né? As meninas possam ser usadas para repressão. Por exemplo, sei lá, eu sou um inimigo do governo, mas um inimigo político, não um inimigo de fato. Pode ser usado para me apagar.
Ninguém vai saber que eu fui apagado. E se, tipo, vão lá e colocar aqui, sei lá, morri por caganeira. Então, tipo... Eles também, eles possuem, vamos dizer, um poder de conseguir mudar através da mídia a informação, manipular a informação, né? Não só através da mídia. Até tem, pelo momento, por exemplo, que dá a entender que o próprio governo ali, dependendo do setor, não tem noção do que tá acontecendo. É bem, tipo, é bem debaixo dos panos. As responsáveis por essa organização, o nome da organização, inclusive, eu assisti dublado, tá, pessoal? Tem dublado, dublagem muito boa, inclusive. Na dublagem ficou como ataque direto, a AD, mas é a DA, né, de Direct Attack. Enfim, essa organização, no caso, ela faz a gestão das licores, que são os nomes das meninas, por isso no nome do anime, Licores de Call. Licores é um tipo de flor, na verdade, tá? Só pra acrescentar essa curiosidade pra vocês aí. A Licores radiata, que é um lírio, é um tipo de lírio, tá? Aí ele tem vários nomes. Lírio aranha vermelho, lírio mágico vermelho, flor cadáver, né? Enfim. Licores basicamente é lírio. Já entrando no contexto das personagens principais, nós vamos ter duas protagonistas, que são a Shizato e a Takina. Primeiro a gente vai ter a introdução vai ter brevemente ali da Shizato, né? Mas as duas meio que acabam se cruzando. O que acontece? Tá tendo uma missão em que eles estão tentando impedir um contrabando de armas, e uma das licores é feita de refém. Só que durante ali a gestão ali de crise da ação que tá tendo das licores contra os bandidos, a agência, né, a AD, ela é hackeada, então meio que a comunicação entre as licores e a AD que estava coordenando a ação é perdida. E uma das licores, que é a Takina, meio que pra evitar que a colega dela fosse, sei lá, assassinada ou de alguma forma, ela simplesmente tira uma Gatling Gun do bolso e sai metralhando todo mundo, menos a colega dela, porque ela é boa de mira. Uma menina de 16 anos, 15 anos, alguma coisa assim, né? Uma puta de uma metralhadora, tá ligado? E atirando numa boa, tá ligado? Tipo, sem piscar. Né? E consegue matar todo mundo. Só que a Shizato, nesse meio tempo, ela é convocada para ir ajudar, só que a hora que ela chega lá, o problema já acabou, né? Porque a Takina resolveu. Daí, nesse meio tempo, a Takina, ela acaba meio que sendo, não expulsa da agência, mas ela acaba sendo remanejada para um lugar onde ela não ia ter mais acesso à agência. Não é uma expulsão direta, porque ela ainda continua atuando como uma licores, mas ela vai trabalhar numa divisão secundária lá para meio que... Uma filial. Você desrespeitou a gente, você tá sendo obrigado a ir para lá. Depois é explicado que ela meio que foi usada por mais que ela tenha tomada atitude, né, e ela meio que acabou complicando a ação, porque ela matou quem eles iam interrogar. Então, tipo, eles voltaram pra estaca zero dentro da questão do contrabando. Só que ela também foi usada de bode expiatório, porque, né, teve um tiroteio numa região na cidade, que a gente vai falar? A gente não pode falar que um grupo de menininhas vestidas de estudante meteu bala na bandidagem. Tem que mandar alguma coisa. Então, tipo, usaram uma situação ali, ela meio que foi como bode expiatório e ela acabou sendo remanejada. E fora que, tipo, elas são meio que descartáveis, né? Totalmente. Por isso, tipo, não teria problema lá que tava de refém morrer, né, tá ligado? Desde que a missão sucedida ocorresse procedido de forma com sucesso, né? Tipo, eles conseguissem informações que eles precisavam. Não teria problema que tava de refém se morresse, né? Não teria nenhum problema, né? Mas a questão eles estão mexendo com pessoas, né? Então, e essas meninas não são soldados sem emoção, né? Não é o... Lembra do filme do Jean-Claude Van Damme? Não lembro se é Soldado Invernal? Não é Invernal. Descreve o filme. Do Jean-Claude Van Damme, que, tipo, eles eram soldados criados e, tipo, na teoria eles não tinham emoção. Só que tinha que fazer várias missões. Eu não lembro, não. Eu nunca curti esse filme de ação antigo. Esse filme de tela quente.
Nunca curti. Mas, tipo, basicamente eles não são soldados sem emoção, né? E no caso, a Takina, ela, apesar de demonstrar que quer seguir as regras, seguir as ordens e tudo mais, tipo, no primeiro momento já demonstra que não é uma pessoa que vai seguir as regras cegamente, né? E, tipo, ela ainda vai ser mais influenciada ainda pela Chisato, né? Depois que as duas se conhecem, né? Ela meio que... A Takina, ela tem um perfil de ser meio que o soldado ali que cumpre ordens, mas no primeiro momento, se ela vê vantagem, ela vai lá e descumpre, né? Um detalhe que eu ia comentar antes, né, sobre a AD... O filme do soldado do Jean-Claude Van Damme é o Soldado Universal. Boa. O que eu ia comentar sobre a AD é que essas meninas, elas são todas órfãos. Então eles pegam tudo de orfanato. É por isso que eles são meninas sem registro, né? Com facilidade de ter um exército delas. E até dito que... Dá um pouquinho de spoiler já do anime. É que a Chisato foi feita uma cirurgia nela. E nessa cirurgia só foi feita pelo fato dela ser uma... Não dá pra falar que é indigente, mas tipo, é uma pessoa que não tem registros. Tipo, se der alguma merda, não vai dar merda pra nenhuma instituição, né? Que ela não é, em teoria não existe. Continuando, né, essa breve sinopse, mas praticamente contando o primeiro episódio. A Takina, então, ela acaba sendo, né, indo pra essa segunda unidade. E essa segunda unidade nada mais é do que... A base deles é um café. O nome é Licoreco. Maravilhoso o nome. E lá eles acabam não só fazendo missões, né, pela agência, mas eles também acabam pegando trabalhos ali do dia a dia. Desde às vezes ajudar num orfanato como voluntário, fazer entrega de café. Então é engraçado ter uma cena em que eles vão fazer um ataque, né, entendendo a rotina. Eles vão entregar um café. Ela acha que é droga. Quase que ela mete bala no cliente. Elas recebem, né, um verbo ali da AD, mas tipo, os gastos que elas têm, meio que elas têm que se virar como vai cobrir os gastos deles, né, tipo com arma, com munição, tipo tem os, não é limpadores, né, mas tipo tem um pessoal ali que depois da ação das missões, tipo tem um pessoal que vai fazer meio que a limpeza, né, pra deixar como se nada tivesse acontecido. Cara, é muito John Wick isso. Verdade, John Wick também. Mas John Wick não é estatal, né? Esse daqui é estatal. Né? Mas é quase uma organização fodida ali, né? Porque é quase um mundo paralelo. Não chega a ser uma organização estatal, mas é um rolê ali totalmente que, tipo, existe e nós meros humanos não sabemos. Basicamente uma outra sociedade que usa até outra moeda, né, John Wick, né? Usa até outra moeda. Mas, tipo, esse pessoal do... Licoreco? Licoreco que... Licoreco. O pessoal dessa lanchonete, desse café, meio que eles têm que fazer alguns serviços por fora pra meio que manter essa organização e fazer as missões deles, né? Por causa que, tipo, a verba que eles recebem da AD não é o suficiente pra eles se manterem. E mesmo assim, eles ainda ficam no vermelho antes da Takina tomar uma atitude, né? E aí, enfim, basicamente é essa introdução, né? E o primeiro episódio também tá aí meio que a junção das duas protagonistas. E aí o anime vai contar basicamente a história da Takina e da Takina e da Chisato no dia a dia ali com o Licoreco. Desde fazendo as coisas. A primeira coisa, no caso, que a gente vê, né, que o anime trabalha é um pouco da própria evolução da Takina, né? Apesar de ser um tema meio que pesado, né? E sobre questão de controle governamental sobre a sociedade e tudo mais, usando meninas adolescentes pra matar pessoas. E basicamente é isso que fazem, né? Tem um ar de... É que você não assistiu, né, Fabiano? É Keion, cara. Tipo, esse anime. Acho que muito por causa das duas protagonistas, né? Da Chisato e da Takina. Porque a relação das duas... Aqui, eu assisti o começo, mano. Não terminei de assistir. Mas, tipo, a relação das duas é muito parecida àquele ar de Keion, tá ligado? Parece que, tipo, são duas amigas que elas trabalham vamos dizer, eles trabalham no serviço ali, não só do Rikureko, mas de outras questões. E que uma é uma certinha, a outra, apesar de parecer que ela é mais avoada, mais displicente nas coisas, mas ela é muito capaz no que faz, no que ela precisa fazer, né? Ela tem bastante capacidade, né? Eficiente. Dá até chamar ela como uma gênia, né? No que ela faz, né? E tudo mais. Não, ela desvia de bala. Basicamente.
Ela desvia de bala. Como? Ah, ela consegue ler o movimento do braço da pessoa antes de apertar o gatilho. Porra! Como assim? Ela desvia em várias situações de tiro a queima-roupa. E não é anime de poderzinho, não, gente. Apesar de tratar de temas pesados, é um anime muito leve, tá ligado? Até demais da conta os primeiros episódios, tá ligado? Até mais pro finzinho começa, tipo, eles pesar mais o clima e tudo mais. Dá uma certa tensão e tudo mais. Mas é muito leve esse anime, tá ligado? As meninas, elas matam, elas precisam matar, apesar que elas são treinadas a vida toda pra matar. Mas ela, tirando a Chisato, né? Mas, por exemplo, a Takina, ela não se importa matar, tá ligado? Ela não se importa, tipo, pra conseguir cumprir uma missão, deixar a cliente dela ser sequestrada pra conseguir completar a missão, tá ligado? Tipo, ela é bem fria, né? Mas mesmo assim, mantém a leveza. Acho que é muito por causa da Chisato, né? A relação da Chisato e a relação de todo mundo daquele café. Deixa muito leve o anime. Mas mesmo assim, é um... Sabe outra coisa que eu acho que contribui pra isso? Se fosse um filme, seria a fotografia. O estilo, né, da animação, as cores. Ela meio que... É um anime de cores alegres, cara. Ela não entrega pra você esse ar dark que ele tem. E é muito tipo... Vou atirar aqui na bandidagem. Pô, vamos comer um parfait. Pô, é muito... Um dos vilões, o Robota, ele tem a cabeça de um robozinho e fala igual um moleque, né? Tá ligado? E é um bosta, dá vontade de bater nele toda hora que ele aparece, cara. Cara, o personagem pra concorrer ali não chega a ser o Ueno do ano, mas é um cara chato, mano. Irritante. E o outro, o terrorista lá, o Majima, é um personagem interessante até, eu achei. Eu achei ele legal também. No começo eu achei mais um bandidinho aleatório que quer fazer o caos depois. A hora que ele de fato executou o plano... Ele é mais um questionador do que realmente, né? Porque, tipo, aí a gente entra na questão. O que é o terrorista? O terrorista é o muçulmano ali que tá defendendo a Adele do lado dele, por causa de todas as questões que os Estados Unidos impõem ali naquela sociedade. Ou é o soldado americano que tá atacando um outro país, sem ver gênero, sem ver cor, sem ver... Quer dizer, cor ele vê, né? Mas, tipo, atacando, invadindo um país à torta direita. Tá ligado? Por questões políticas. Quem que é o terrorista, né? Não, o terrorista é muçulmano, claro. Os Estados Unidos tá certo. E o que o Majima questiona é isso, aquela sociedade daquele Japão desse anime, como ele tá funcionando. E eu sou mal porque eu estou questionando o que está acontecendo. Tudo bem que ele solta bombas numa sociedade, tá ligado? Não é a forma mais saudável de querer fazer isso, tudo bem, mas tá ligado? Eu não sou a favor, tá, gente, de terrorismo, tá, gente? Não sou a favor de soltar bomba, nem nada do tipo, mas eu estou questionando o que o anime está passando, tá, gente? É bom deixar claro. Um dos plots que acontece no primeiro episódio, né, e vai recorrer ali até o final para entender o porquê que isso ocorreu, essa questão que a gente falou do contrabando de armas, né? Eles estavam tentando interceptar um momento de troca, só que eles acabam descobrindo, inclusive é um dos motivos também deles usarem a Chisato de bode, é que a Takina, é que eles quando eles chegaram, as armas já não estavam mais lá. Então meio que a inteligência deles, o serviço de inteligência deles falhou, eles chegaram meio que com um atraso. A troca já havia ocorrido, então eles não sabiam aonde as armas haviam parado. E aí, assim, por mais que seja uma organização, né, de inteligência escondida, tem setores ali que eles têm que prestar conta. E aí eles tiveram que dar os pulos deles. No meio disso tem uma outra organização, né, que é dito nessa sociedade que eles financiam grandes gênios, é isso que eles fazem, basicamente? É o que eles vendem, né? Que a gente só financia pessoas com talento. Pessoas com talento. A Chisato é uma delas, né? E o Majima também, o vilão da história, também é um deles também. Um dessas pessoas de talento que essa organização financia. O que eu não
não sei se eu não consegui entender ou, tipo, essa organização não necessariamente está do lado da DA, né? Não necessariamente, né? Não, na verdade foi uma questão de interesses em comum, igual você adiantou. Não, ela não é um braço, não é nada. É só uma galera ali que tem dinheiro e quer investir em outra galera, fazendo experimento. E tipo, o talento que eles investem, que financiam, é pra tudo literalmente, né? Pode ser pra música, pode ser pra esporte, pode ser pra assassinato, né? Que é o caso da Chisato e do Majima, né? Porque eles foram financiados por essa organização porque são muito bons pra poder matar pessoas, né? Basicamente é isso, né? Tem esse detalhe também. Só que é dito que, tipo, meio que dá a se entender que essa organização meio que impõe a visão que eles têm sobre essas pessoas que eles investem, né? Porque um dos personagens, Yoshi, né? Não é Yoshi, é Yoshi, é isso. Yoshi. É o Shinji Yoshimatsu? Isso daí mesmo. Eu gravei como Shinji, mais fácil. É que eu não sei no dublado, né? Mas no japonês a Chisato chama ele de Yoshi-san, né? Yoshi, no Senhor Yoshi. E é um dos... Ele... Não sei quantas pessoas tem essa organização e tudo mais, mas um dos representantes dessa organização que é mostrado no anime é esse Yoshimatsu, né? Esse Yoshimatsu Shinji, que foi ele que fez inclusive a cirurgia na Chisato, que a Chisato tem um coração artificial, né? Ele meio que impõe a visão que a organização e ele tem em relação a Chisato. Não que a Chisato deseja ser uma assassina de elite, de alto nível, que não sei o que lá. Não é nem a vontade dela, tipo, é a visão que eles têm sobre ela, né? E, tipo, eles impõem isso nela. E quando ela meio que nega essa visão que eles têm dela, eles desligam ela, né? Basicamente, né? Uma outra personagem que acaba sendo introduzida depois, e ela tem ali seu nível de importância, é uma personagem que inicialmente usa o nome de Walnut, que é um nickname, na verdade. Quando a dela foi hackeado durante aquela primeira operação, né, que a Attack, né, acabou tomando as atitudes por conta própria, a hacker que atacou o hacker, na verdade, né? Então você não sabe que é uma menina, eu já falei pra vocês que é uma menina. Que hackeou o lugar, usa o nickname de Walnut, que já é um nickname conhecidíssimo ali na Deep Web deles, que é eles suspeitam ser uma pessoa velha porque é um nome muito antigo. E isso é um ponto que eu achei que faltou eles explicarem um pouquinho. Porque que, tipo, a menina herdou esse nome Walnut, ela roubou esse nome Walnut. Quem que era o Walnut? Porque pelo que eles falaram, era pra ser uma pessoa muito velha. A não ser que a menina seja uma pessoa velha também. Bom, não sei, né? Uma lolicon da vida. Que não foi negado em nenhum momento que ela, ou explicado, né, que ela era velha, né? Ninguém falou que ela é velha ou que ela era nova. Não foi falado em nenhum momento, e até o momento... Teve um momento que pergunta a idade dela, ela fala, isso não é coisa que se fala, que se pergunte. Não, na hora do restaurante, que eles vão no restaurante, ela entra pra beber, né? E tipo, todo mundo fala, não, mas você é criança, você quer mais? Tipo, ela tá cagando, tipo, ela ser criança ou não, tá ligado? E tipo, eu pensei, será que ela é minha carteira aqui, olha aqui. Será que ela é aquele típico personagem de anime que tem cara de criança, mas na verdade é mais velha, tá ligado? Mas, tipo, não dá pra saber, né? É um pouco complicado porque a gente já descobriu que no Japão não existe anão. Nossa. Então assim, aí... Se você não sabe por que no Japão não existe anão, vai pesquisar. E já vou avisar que é um pouquinho pesado, tá? E a mesma lógica desse anime, né? Se você for parar pra pensar, né? É a mesma lógica, né? E tipo, não só não, tá, gente? Pessoas com outras síndromes, deficiências e tudo mais, é muito difícil de achar no Japão, tá? Tipo... e não é uma coisa boa, tá? Diga-se de passagem. Isso não foi feito de uma... Japonês com síndrome de Down, vai lá ver se não acha. Isso é bem por aí. Então, a Walnut, ela havia sido contratada pelas pessoas que atacaram a AD, né? Pediram, na verdade, para ela estar não só... Na verdade, o papel dela no ataque, em aspas, à AD era só atrapalhar a comunicação, mais nada. Não era roubar informação, não era... Era só atrapalhar a comunicação. Ela pegou algumas informações ali de intrometida, né? De intrometida. E nisso dela de resolver pegar a informação, o cliente dela resolveu tentar dar fim nela. O interessante é que, tipo, ela não poderia se identificar pra AD, mas ela se protegeu numa das filiais da AD, né?
Pois é. Ela sobrevive a um atentado. E aí ela contrata o pessoal do Licor-Eco pra poder fugir. Só que na verdade, num episódio inteiríssimo muito bom, quando ela aparece, né, ela tá vestida de coelho. Era um coelho? O guaxinim, não, esquilo. Esquilo, ela estava vestida de esquilo, usando a fantasia de esquilo. E as meninas, tanto a Takina quanto a Shizato, meio que escoltam ela pra ajudar ela a fugir. Aqui, durante esse episódio, você já tem o primeiro choque da Takina com o método da Shizato, porque a Shizato é boa no tiro também. Só que as balas dela não são balas convencionais, são balas de borracha, realmente. Balas de borracha com... Dá pra falar com glitter vermelho? O bagulho estoura. É que tipo, acho que deve ser pra amortecer, deve doer não com caramba. machucar tanto, né? Acho que deve ser alguma coisa assim. Mas enfim, ela atira, mas não mata. Basicamente é isso. E aí, enquanto a Shizato tá lá ajudando o inimigo dela, ela pede pra Takina continuar com a escolta do Walnut. Só que eles acabam sendo encurralados e o Walnut é metralhado. E assim, é um anime que não tem medo de usar sangue, né? Porque, nossa senhora, é sangue pra tudo quanto é lado na hora que bichinho. Ela morre, né? O Walnut morre. E aí, né? Falharam a missão, eles chamam uma ambulância para levar o corpo e tal. Aí quando descobre, na verdade, a pessoa que estava fantasiada de Walnut não era o hacker, na verdade era a Mizuki, que também era uma funcionária do Licor-Eco. O motorista da ambulância era o Mika, que é meio que o mestre barra pai da Shizato, também do Licor-Eco. E o Walnut estava dentro de uma mala amarela. O tempo todo, né? Em que eles estavam carregando, né? Que em teoria era pra ter a roupa dela, porque ela ia fugir, né? Mas na prática, a hacker estava dentro da mala. E aí a gente descobre que a hacker se chama Kurumi. Inclusive dublada pela Bianca Alencar. Cara, os trabalhos da Bianca Alencar, assim, eu acho a voz dela muito marcante, sabe? Mesmo que eu seja um personagem, assim, meio secundário, eu acho que a voz dela se destaca, sabe? Aqueles que só acreditam em dados estão cada vez mais burros. Toma cuidado, viu? Inclusive, eu não vi ainda a versão dublada, mas é ela que fez a Yuno do Mirai Nikki. Se você conhecer melhor essa garota aqui, você pode acabar se apaixonando por ela, Yuki. Quando a gente trazer aqui, eu vou assistir dublado. Mas a personagem é bem... Apesar de ser uma coadjuvante, ela é bem marcante, né? Dentro da história também, né? Essa personagem, Sim, Kurumi. porque ela é importante, né? Porque em alguns momentos chaves ali, a atuação dela acaba sendo ali importantíssima. Aí se for ver, tipo, todos os personagens ali, acho que as mais chatas, no caso, é a Mizuki, né? Que ela não tem habilidade de batalha nenhum, né? De tiro, nem de luta, nem de nada, assim. Tipo, apesar que ela é utilizada mais como motorista, né? Porque ela até helicóptero ela dirige, né? Só que assim... eles estão fazendo investigação paralela referente ao atentado no contrabando de armas, porque a Takina acredita que a Shizato quer ajudar ela a voltar pra AD, né, pra matriz. E ela acredita que se ela ajudar de alguma forma a descobrir pistas, né, na investigação que ela atrapalhou, de uma forma a AD vai querer ela de volta. E a Kurumi ajuda muito nisso, porque no primeiro episódio, né, a cliente que a própria técnica, vou falar isso muitas vezes porque eu não sei, gaguejo, que a Takina acaba usando de bode expiatório, ela estava sendo perseguida por conta dela ter tirado uma foto com o peguete dela bem no momento em que tava, e na frente inclusive do prédio, em que tava tendo uma troca de arma do contrabando. Então, bem ao fundo da selfie que ela tirou com o peguete dela, tá lá o pessoal com as armas. Ela não havia percebido isso. E aí eles usam essa foto daí pra tentar conseguir mais pistas. E a Kurumi tem uma inteligência artificial lá muito louca, que ela consegue deixar a foto numa qualidade melhor antes da AD, que é uma organização governamental puta de rica. E a Kurumi daí vai morar no Licor-Eco com o pessoal. Virar um dos integrantes ali do Licor-Eco. E o Licor-Eco, tipo, eles criaram ali um ecossistema, né, vamos dizer assim, muito legal, né, entre cliente e o lugar, né, porque, tipo, os clientes meio que se tornaram fiéis àquele lugar, né.
Tipo, eles estão lá sempre, estão até jogando jogos e tudo mais com quem trabalha, né, lá, né, que no caso é a Chisato. A Takina fica mais assim, no começo até não querendo se envolver muito e tudo mais, mas depois que a Chisato ajuda ela, né, se entender melhor, né, entender que ela não fazia mais parte lá do AD, né, tipo, ela poderia fazer outras coisas fora da AD, né. É porque como ela cresceu lá, né, ela foi criada lá, pra ela aquilo era a vida dela. Ela ainda não tinha conseguido enxergar uma vida fora daquilo. Só que ela precisou apanhar literalmente, né, porque tem um momento em que a Chisato, por mais que ela não trabalhe diretamente na AD, ela meio que é uma funcionária ali, né? EAD? Da AD. Ela ainda precisa prestar contas em alguns momentos. E eles têm os treinamentos físicos, né? E aí ela é convocada pra fazer esse treinamento físico dela, que tem que fazer de tempo em tempo. É o periódico médico, né? Que tem que fazer. Todo CLT faz. Ela tinha que fazer o dela. Aí nisso a Takina ela pede pra ir junto, né? Pra tentar convencer o pessoal lá, né? De, pô, me pega de volta aí e tal. Me aceita aí, pelo amor de Deus. E aí ela sofre bullying, cara. Literalmente ela sofre bullying do pessoal. Principalmente das integrantes, ex-integrantes da equipe dela. Porque espalharam o boato de que ela gostava de meter bala nos colegas de equipe. Sendo que a colega de equipe dela que ela ajudou a salvar a vida, não levou um tiro. Fora que a menina que ela ajudou a salvar, né, que é uma figurante ali, que ninguém se importa até os episódios final, a Erika, a todo momento ela queria, tipo, falar com a Takina, agradecer de fato ela, só que ela não consegue, porque, enfim, é uma pressão constante do pessoal, das outras meninas, e ela também é meio aquele perfil de anime de menininha reclusa, assim, sabe, tímida, então... Não consegue. Mas aí o que eu achei sensacional é que a gente vai ter a introdução também da Fuki e da Sakura, que são ali as integrantes do ex-time ali da Takina. Fuki eu até entendo mais ou menos, porque ela que era a líder ali do negócio e meio que tipo, uma das que acabou sendo responsabilizadas é ela, né? Mas a Sakura, aquela babaquice dela eu não consigo entender, cara. É babaquice à toa, tá ligado? Só é a babaquice pela babaquice. Só que a Fuki também conhece a Chisato. E a Chisato, vamos dar uma segurada aí, gente. Tá bom? Ela é boa, tal, né? Defendendo a Takina. Aí chega, não, beleza, vamos fazer um X1, nós 4. Vamos ver quem que é bom. Vamos ver se eles são boas mesmo. A Chisato é a Capitão América, né? Basicamente, né? Porque basicamente ela tem o superpoder, né? Tipo, fora a questão dela conseguir desviar de balas, né? Em todos os testes físicos, tipo, ela sobra em relação a Fuki, né? Tipo, meio que eles fazem isso já meio que de propósito, mas meio que pra comparar, vamos dizer, uma agente de elite ali, que é a Fuki, com a Chisato, que, tipo, é considerada a melhor agente de todos. E mesmo assim, ela é meio que excluída dessa organização, né? E, tipo, só pelo fato da Chisato não querer matar pessoas, né? É um excluído meio, tipo, a sopa esquentou. Deu merda, chama ela, né? E aí no X1, quando elas vão atirar, a Chisato começa sozinha. Porque a Takina tá tendo ali uma crise existencial. Só que daí depois, Chisato dando um pau nas duas, desviando de tiro, pegando a arma delas e tal. Depois ela vai devolve, né, tal. E aí chega, nossa, olha, aquilo lá pra mim foi muito bom, porque um detalhe que acontece no primeiro episódio, quando a Takina ela desrespeita a Fuki, ela literalmente soca a cara da Takina. E quando a Takina vai entrar no X1 pra ajudar a Chisato, ela chega dando um murro na cara da Fuki. Mas é um murro que derruba a menina no chão. E se fala, vai caralho, pô menina. E aí as duas dão pau, né? Depois até questiona, você não precisava chegar me socando daquele jeito. Não precisava mesmo, mas tamo kits. E aí assim, isso foi meio que um marco pra ela começar a olhar pro Licoreco ali, pra nova vida dela de outra forma. Porque ela entendeu também que ela não ia conseguir voltar tão cedo, ou sequer ia conseguir voltar pra AD. Uma personagem que eu achei detestável, cara, foi a Kusunoki, que é responsável pela AD. Muito sem sal, sabe? Desde o design até a personalidade. Acho que é proposital, né? Tipo, pra entender que ela vamos dizer, ela tenta, né, seguir com todas as questões da missão
resolver as missões e tudo mais. Se alguém atrapalha a missão, ela vai descartar sem pensar duas vezes. Mas tipo, se você for pensar, ela também ela não é Amanda, não é ela quem manda, né? Tem gente superior a ela, tá ligado? Até por isso ela é afastada no final, pra depois voltar. Ah, mas sei lá. Eu acho que foi o design muito caminhoneira, sabe? Caminhoneira. Achei meio paia, né? Falei, não. Nossa, preconceituoso, Fabiano. Você nem sabe se ela é do Vale. Falei, não, realmente, concordo. Mas eu não achei muito paia. Por mais que o design dela corresponde ali à personalidade, eu acho que eles podiam ter mudado. Ou só ficaram com preguiça também. Não vamos dar muita atenção pra essa aqui, não. Apesar que o anime ele apresenta personagens homossexuais assim de forma bem, como posso falar, sem estardalhaço, vamos dizer assim, tipo, de uma forma bem suave, natural, tá ligado? É da forma que tem que ser, né? Porque sem chamar muita atenção, algo como se fosse normal. Porque é pra ser tratado como normal. Isso não tem que ser tratado como outra forma, né? Eu acho que isso daí eu achei interessante no anime. Porque são pessoas normais, não é tipo... Aí tá entrando um tema que talvez a galera que... a gente não tem local de fala. Inclusive eu até imagino que às vezes a galera pode chegar que o personagem que é homossexual lá, ele é heteronormativo, né? Porque não tem... Você não vai entender que ele é do Vale, a não ser nos momentos que o anime de fato fala, tal. Enfim, pode ser, enfim, né? Não é... Mas não é o caso dela. Mas eu não gostei, realmente. Achei muito sem graça. O que sustenta o anime pra mim é muito da relação de Chisato e Takina, que elas têm uma química muito legal, né? E não é uma química, né, na questão romântica, é uma química de amizade mesmo, né? De companheirismo que as duas acabam criando ali durante o anime. Apesar que teve umas horas ali que a Chisato pegava a Takina no colo, eu falei, meu Deus, gente. Fofo, mas... Eita. É que meio que mostra que a Chisato, ela é meio que a minha... Não se envergonha no sentido de ser tarado, mas se envergonha de, tipo, expressar os sentimentos dela, né? E nessa questão, tipo, que tenta mostrar, e a Takina, ela é mais... Isso, espontânea. E a Takina, ela é mais introspectiva e tudo mais, né? Ela é mais introvertida e tudo mais, tipo, quando tem um acesso de extrovertimento da Chisato, ela meio que mostra ela ficando com vergonha e tudo mais, é meio que essa contradição entre as duas que meio que acaba sendo uma liga legal ali entre as duas, né? Que uma é mais extrovertida e a outra é mais introvertida, né? Uma, tipo, não se importa tanto com as ordens, se importa em salvar vidas, resolver problemas e só quando eu falo em salvar vidas, não só salvar vidas em perigo, mas também salvar vidas daqueles que estão causando perigo nas outras vidas. Tipo, é legal essa questão. E a Takina, o legal que a Chisato, ela, apesar de ter essa questão de não matar, e a Takina, ela não se importa em matar, a Chisato, ela impede da Takina de matar, só que ela não repreende a Takina, ela não tenta mudar a opinião da Takina, ela só fala, não vai fazer isso aqui. Tipo, ela impede a Takina de matar, mas, tipo, ela não tenta mudar a ideia da Takina, tá ligado? Isso em todo o anime. Tanto que quando a Takina, ela tenta usar as balas de borracha ali da Chisato, ela não consegue, né? Uhum. Porque as balas, elas meio que comprometem a eficiência da mira dela. Então ela chega e... Beleza, eu não vou usar isso aqui. Eu vou usar a bala convencional, mas eu vou me dar em lugares que não são vitais ali pras pessoas. A Takina, tipo, na medida do possível, ela não vai tentar mais matar pessoas, né? A não ser que seja muito necessário. Mas mesmo quando ela vê que, tipo, é necessário, a Chisato acaba meio que impedindo a Takina de matar pessoas, né? E é muito engraçado porque a única pessoa que... nessa história toda que tenta não matar pessoas é a própria Chisato, é a única. E ela era considerada a assassina perfeita, né? A melhor assassina que tem. Essa contradição, ela é interessante no anime. A melhor assassina que não quer matar. Isso. Enquanto todas as outras pessoas meio que não se importam em matar, né? Que a própria Takina, as outras agentes. O próprio Mika meio que escondido, mas acaba matando uma pessoa, né? Uhum. O anime, ele vai seguindo os episódios, só que, tipo, ele vai trazendo a relação do AD, do
o Ricoreco, né, do café ali da Chisato, os terroristas, né, do Majima, né, que eles estão tentando fazer, e da própria aquela organização. Você lembra qual que é o nome dessa organização, Fabiano? Instituto Alan. Instituto Alan, isso. Uma organização acaba se utilizando de outro em determinado momento da história, né? O Instituto Alan acaba se utilizando dos terroristas para chegarem na Chisato, né? Os terroristas meio que querem fazer tudo isso, mas acaba se utilizando do Instituto Alan para chegar na AD, né? Só que eles chegam na Chisato primeiro. E eles agora acabam utilizando o próprio AD, né? Pra meio que pra desmascarar o governo, né? Desse sistema de governo que tá vigente nesse lugar. Que tenta encobrir, sempre manipular informações da sociedade. Tipo, é um utilizando o outro, né? Essas organizações, né? Mas, tipo, você tem que prestar muita atenção, porque ele ele não fala pra você na tua cara o que tá acontecendo. Vai entregando aos poucos, né? O primeiro ápice que vai ter durante ali esses primeiros momentos do anime ali, vamos dizer, primeira parte dos 5 primeiros episódios, é que quando o Majima ele é introduzido, ele vai tentar fazer um atentado num metrô. Ele junta uma galera, todos armados. Primeiro eles atacam uma delegacia de polícia. Depois, se não bastasse, eles vão e acabam entrando num metrô para poder literalmente abrir fogo contra pessoas aleatórias. Só que a inteligência da AD já havia meio que previsto isso, né? Havia interceptado essa intenção. Então o metrô ele estava vazio e o trem, quando chega, está cheio de licores. Então daí eles acabam tendo uma troca de tiro com licores. Ele consegue fugir, a equipe dele acaba sendo, né, morta. Ele consegue fugir e aí a mídia acaba divulgando, né? Porque, enfim, foi encoberto que havia ocorrido como é que fala? Um acidente, né? Não era acidente, desmoronamento dentro do metrô. Então por isso que ele não estava funcional, tudo mais. E é interessante que a própria polícia normal ali do anime começa a investigar sobre isso. A gente tem 2 personagens policiais, que é o Abi e o Mitani, e eles tentam investigar por conta própria sobre isso. Pra entender, cara, mas cadê o desmoronamento? É legal que tem um trecho que mostra o Abi mostrando pro Mitani, ó, o desmoronamento aqui, ó, uma cápsula de bala. Olha pra cima pra você ver ali as marcas de tiro. De passagem, o Abi é um dos... Acho que os dois, né, são clientes, né, do Ricoreco, né? O Ricoreco, eles são tanto frequentadores do café quanto clientes ali do serviço. Tanto que eles que contratam a Chisato e a Takina para poder trabalhar de... Guarda-costas ali da Saori, né, que é a mina que a gente mencionou no primeiro episódio, que tirou a selfie, que acabou pegando ali a troca das armas. Essa questão do metrô, né, ela acaba deixando ali um pouco o Majima um pouco mais ainda focado em acabar de alguma forma tentar derrubar a instituição das licores, né, a AD, e ele acaba meio que fazendo uma aliança com o Robota. Uma aliança meio que na ameaça, né? Porque se o Robota não resolver a questão ali, ele não vai ficar muito legal pro lado dele, né? O Robota é um hacker bem egocêntrico, porque ele estava envolvido na tentativa de morte da All Nut. Pra ele deu certo a morte, porque até então, né, a All Nut meio que simulou a própria morte. Então ele se auto-intitula o melhor hacker do mundo. E aí ele tá trabalhando pro Majima. Cara, uma coisa ele que acaba eu não entendi, ele é hacker, né, beleza, coisas. O hacker ele deveria infiltrar em sistema pra conseguir informações, certo? Por que ele tava tentando achar endereço no 4chan da AD? Tipo, ele tava num fórum procurando informações sobre a AD, tá ligado? E tipo, essa parte... Ué, mas é assim que hacker procura informação, tá ligado? Não, teve um momento em que ele troca ideia com outro hacker, né? Que ele queria... Faz parte desse fórum que invadir a IA, né? É, que fazia parte desse fórum também, né? Só que, tipo, esse outro hacker, tipo, provavelmente era meio amadorzão, e 5 minutos depois a polícia tava na porta dele, né? É, ele tava sendo preso. Aquele meme da FBI invadindo sua casa, né? E é legal que, tipo, não, ele é preso, nosso hacker é preso, a gente vai divulgar que ele tentou invadir a AD, não. Então, o cara, ele foi preso, foi encontrado material de
computador dele. Eu falei, vixe! Cara, os caras pegou pesado. Se fudeu bonito. Mas aí depois desse momento, aí o anime se foca nesse embate da Chisato contra o Majima, e a própria descoberta do Yoshi, né, do Sr. Yoshi, que descobriu da presença da Chisato e descobriu que a Chisato não está matando pessoas, né, e ele fica puto da vida. Né, com o Mika, né? Vão revelando a história pouco a pouco, mas a Chisato, ela sempre teve um talento muito grande em relação a combates, né, de armas, tudo mais, muito por conta do talento dela de conseguir prever o movimento das pessoas e ela ter uma capacidade física muito grande, né? Só que ela tinha problema no coração, né? E é dito que ela não viveria muito tempo, muito por causa desse problema no coração que ela tem. E foi feita uma cirurgia nela, foi colocado um coração artificial que ela conseguiria sobreviver mais um tempo assim, pra, tipo, conseguir continuar exercendo a função dela como uma licores, né? E aí que tá um detalhe, cara. É por isso que ela, nos exercícios físicos, era fodida. Porque ela não tinha coração acelerado, ela não tinha esse tipo de cansaço. Então por isso que ela era sobre-humana. Era por causa do coração mesmo que ela tinha. Por causa que ela era meio fodona antes da cirurgia também, né? Ela era fodona, mas ela não era tipo. América, né? Não tinha esse gás. Porque imagina, não era o Capitão América. Por quê? Porque ela era humana, limitada, e fora que o coração dela desgastava ainda mais, né? Tipo, cansava ainda mais do que uma pessoa normal. Agora, tipo, ela já tinha uma capacidade de leitura rápida ali, né? Que essa seria a habilidade dela que o pessoal quis investir, vamos dizer. Só que ela tinha essa limitação, então vamos tirar a limitação. Vamos dar uma vantagem pra ela. Por conta disso daí, sabe quando você fica ofegante, o coração não fica lá estourado? Ela não tinha esse problema. Fadigava, né? O coração não acelerava, então, tipo... Não fadigava. Faz sentido, verdade, faz sentido. Só que aí o Yoshi chega no Mika, né? Porque você não cumpriu com o acordo. A gente fez a nossa parte, a gente deu uma vida a mais pra ela, só que vocês não cumpriram com o acordo que a Chisato continuar matando pessoas. Eles nem falam que tipo de pessoas matar. A única coisa que eles falam, ela não tá matando pessoas. Tipo, eles estão cagando quem que ela esteja matando, desde que ela esteja matando, né? Isso que é o mais louco dessa organização, tipo, porque essa organização, eles financiam talentos. E esses talentos têm que cumprir aquele talento que eles identificaram nessa pessoa. Se a pessoa é muito boa em matar, ou tem características que fazem ela ser muito boa em matar, ela tem que matar, independente se esteja matando por alguma ideologia ou por alguma questão. Ou à toa, tipo, é um serial killer, mas desde que esteja matando. É muito louco isso, tá ligado? Essa organização é muito doida, tipo, não faz sentido essa organização, tá ligado? Não. Depois que tem essa aliança improvável, né, dos dois ali, do Robota com o Majima, eles acabam conseguindo informações da onde a Chisato mora, eles acabam meio que conseguindo sequestrar ela, e nossa, cara, eu achei muito aleatório. O cara junto faz uma rodinha punk ali dos caras e ele sai no soco com ela, mano. Como assim, mano? A menina, ela fala a idade, acho que ela tinha 16 anos, né? 16, 17, máximo 17 ali. Ou o Ataque não fala que tem 16 e ela fala, então eu sou mais velho que você e tal. Enfim, ela tem por volta dessa idade. Um cara velho descendo porrada numa menina, cara, que tá louco. E depois ele apanha também dela, né? Ele só consegue fazer alguma coisa quando ela fica com o olho meio coisado por causa que ele gospe sangue nos olhos dela. Por causa que o ponto fraco dela é quando se ela não consegue enxergar, né? Que é o principal fonte de poder dela, vamos dizer assim, né? Ela não consegue exercer o que ela sabe fazer melhor, né? Que é predizer os movimentos do oponente, né? No caso do Majima é a audição, né? Que ele tem uma audição muito apurada e sensível, né? Tanto que ele luta de olho fechado, né? Com ela. Meio que de igual pra igual, né? Em teoria. Mas na prática ele basicamente é um morcego, né? Porque tem um momento que ele mostra ele utilizando meio que uma ecolocalização também. Né? Mas eles acabam fugindo e tal, né? Acaba conseguindo. Só que o Majima, ele fica meio fissurado pela Chisato.
Né? Por conta daquilo que você falou, né? Pô, tem a possibilidade de matar todo mundo que não matou ninguém, por que ela não mata, né? E ele reconhece que ela é boa. E ele também viu que ela faz parte também da mesma organização que ele, né? Não que faz parte de, tem esse detalhe. Eles foram financiados pela Instituto Alan, né? Tem meio que a mesma origem, né? Aí os episódios seguintes, eles são mais fracos, mas eles são importantes. Tem um episódio que a Chisato acaba lendo de relance o celular do Mika, ela fica me suspeitando, que é isso? O que tá acontecendo? Tá querendo fechar o Licoreco, né? Porque ela só leu uma mensagem, querendo alguma coisa pra se encontrar com ele num lugar bem específico lá. E aí eu achei muito legal que é um lugar que era pra maiores, né? Porque era uma espécie de bar sofisticado. E aí elas precisavam ter identidades pra entrar lá, né? A Kurumi providencia tudo. E aí a Chisato e a Takina vão como um casal, né? Foi de casal ou ela tinha ido de meio que uma guarda-costas? Foi de casal mesmo? Não, eu entendi como um casal. Porque ela tava mais ali, roupas mais masculinas, a Chisato bem, né, com vestido e tudo mais. E aí, a hora que eles chegam lá, eles percebem que na verdade era pra ser um encontro do Mika, né? E aí, é um detalhe que eu não entendi. Elas já sabiam que o Mika, né, era homossexual ou elas perceberam naquele momento? Perceberam naquele momento, elas não faziam ideia. Porque foi muito rápido, tipo, é um encontro, vambora. Só do cara trocar uma ideia com o outro mano? É. Pô, não posso sentar no bar com os caras que, se ela me ver, vai falar, não, eles é um encontro. Às vezes é um parceiro de bebida. Porque pra mim a reação que ela teve, tipo, não pareceu que era, tá ligado, de uma pessoa que sabia. Surpresa? Pareceu mais de surpresa, tá ligado? De todo mundo, né, na verdade ali. Entendi. Eu já tinha achado que meio que sabia, por isso que foi fácil, sabe? Mas aí elas desistem, né? Ver que é meio que uma espécie de encontro. Só que ela percebe que o cara que o Mika tá se encontrando é o Shinji, né? Ou pode ser que, tipo, a Chisato, por ela ter maior convivência com o Mika, ela já ter meio que uma suspeita, ou já conhecer essa parte do Mika, só que as outras pessoas que não sabia desse lado não dele. Sabiam. Pode ser que seja isso também. Uhum. É porque foi a Chisato que puxa a fila, a Chisato, né? A Chisato olha, não. Vamos embora daqui, não quero atrapalhar. Pode ser que a Chisato sabia. Só que da hora que ela percebe que é o Shinji, ela meio que esquece toda a missão e vai lá falar com ele. Só que, tipo, a pessoa que a Chisato meio que visualiza do Yoshi não é a pessoa real que é o Yoshi, né? Porque o Yoshi, ele fica puto da vida quando vê a Chisato pedindo obrigado pra ele, né? Porque pra ele tá sendo injustiçado naquele momento, porque ele fez tudo o que ele fez pra salvar a Chisato, só que a Chisato não tá fazendo a parte dela, né? Que é matar pessoas. Né? Seria tão mais fácil se ela soubesse que era pra ela fazer essa parte, né? Mas ninguém conta pra ela até o final. E, tipo, eu não consigo entender, porque o Yoshi fala com todas as palavras, tipo, ele fala bem grosso com ela até, tipo, ele não é nem um pouquinho simpático com ela e tudo mais, sobre a missão dela, sobre o que ele fez pra ela continuar fazendo a missão dela, mas, tipo, ela continua vislumbrando ele de um jeito, tá ligado? Porque dá pra perceber que a Chisato não é uma pessoa ingênua, apesar de toda a característica dela de extrovertida, brincalhona e tudo mais, parecer que ela é uma pessoa displicente, mas ela não é uma pessoa displicente, tá ligado? Ela presta atenção nas coisas em tudo. Esse episódio, no caso, é meio que importante pra ter um pouco mais de aprofundamento na relação do Mika com o Yoshi. Aí o episódio seguinte, ele meio que vai começar a mostrar de fato, porque você já viu que o Yoshi, desde o começo, ele é meio esquisito. Você vê que ele não é flor que se cheire. Só que daí no episódio seguinte, você tem certeza que é um grandíssimo FDP. Porque daí parte do episódio é a Takina ajudando o Licoreco com a gestão financeira, porque eles não tinham uma boa gestão do dinheiro, fora os gastos que eles tinham com as missões que a agência não cobria, né, tudo. Tipo, eles gastavam mais com as missões do que ganhavam com as missões, né? Ela acaba mudando pequenos hábitos. E ela, inclusive, ela até cria, que a gente comentou na abertura, um parfait. Só que ela não percebe, mas todo mundo percebe, ninguém fala pra ela. No caso, todo mundo liga o Reco percebe. O parfait tem formato de estrume. E ela não percebe esse detalhe e acha que tá fazendo sucesso pra caramba. Vamos lá. Coitada quando ela descobre. Cara, desde quando me conheço por gente, eu vejo esse formato. Eu não sei qual. Eu vejo isso mais em animações japonesas, né? Tipo, que a bosta tem esse formato. Eu não lembro em animações ocidentais aqui, mas do Japão, tipo, é sempre esse formato espiralado a pontudo, né? Mas, tipo,
Quem que caga desse jeito, cara? Parecendo um sorvete italiano, tá ligado? A bosta. Ai, se tiver ouvinte chupando um sorvetinho agora. Hein? Pois é, cara. É que esse é o emoji, né? É o emoji da bosta, né? Emoji da bosta. Mas como que surgiu, né, esse emoji? Eu acho que é uma pessoa que tava... Inclusive é japonês, né? O criador do emoji, né? Não vamos tentar desconstruir, não. Mas eu entendo. Desnecessário tentar desconstruir, imagina como que uma bosta real pode ficar daquele jeito. Mas a questão legal dessa história toda do doce, do parfait, é que ela criou o doce, né? Só que sem perceber, né, o formato do doce. E todo mundo percebeu esse formato e meio que acabou se utilizando dessa imagem, desse formato, pra conseguir alavancar a imagem do doce, né? Tipo, pra conseguir mais clientela, né? Tipo, ela não percebe isso, né? É legal isso. Coitada. E quando ela percebe também, dá até uma dor no peito. Ela nunca mais ia vender. Porque ela pede pra parar de fazer, mas pô, o bagulho era feio, mas era gostoso, né? É o que todo mundo falava. Porque quando ela cria esse parfait, o licoreco, ele começa a ter uma movimentação muito grande. Por quê? Porque virou instagramável, tá ligado? A galera vai lá pra comer um negócio e tirar foto. E virou meme, né? Que a Kuromi utilizou, né? Internet, redes sociais e tudo mais, pra alavancar a imagem do Ricoreco, né? Mas enquanto isso, tipo, a Takina, toda hora, Chisato, você foi no médico? Chisato, você foi fazer os exames de rotina? Chisato, e a Chisato sempre adiando, né? Falando, eu tenho medo de agulha, que não sei o que, já vou lá, amanhã eu vou lá, que não sei o que, não ia. Aí ela falou, não, tá bom, amanhã eu vou. Beleza, eu vou lá e tudo mais. Aí a Chisato foi, na hora de fazer os exames, a assistente do Yoshi tava lá, né? Ela deu um remédio ali, sonífero, um sossega-leão ali pra Chisato dormir, né? Aí ela pegou um aparelho lá e começou a dar uns choques doidos ali no peito da Chisato. E detalhe que a médica não tava na clínica, né? Naquele momento a médica não tava na clínica. Aí quando a Takina percebe que a Chisato tava atrasando, tava achando esquisito, né? Até que não foi atrás na clínica pra ver o que tava acontecendo. E ela viu que a Chisato tava desacordada e a mulher lá tava fazendo alguma coisa com a Chisato, né? Aí ela tenta pegar ela, atira, né? Tem uma luta ali com o revólver ali e tudo mais, mas a mulher acaba fugindo, né? Aí a Takina vê a Chisato desacordada ali, com o peito cheio de aparelhagem ali. Aí ela descobre, tipo, até então ela não sabia ainda, né? Do coração da... Ela sabia, mas não sabia de toda a história, né? Porque, na verdade, ela havia ouvido de relance, mas ainda não tinha entendido, né? Porque não tinha... Antes da Chisato ir, ela comentou isso, mas não explicou. O detalhe, né? Que essa enfermeira que fez esse processo, ela é meio que a assistente do Yoshi, né? Que é a Himegama. Antes disso, teve um momento em que o Majima invade o apartamento da Chisato. Então, depois que isso acontece, a Takina meio que combina um código com ela. Vou ligar pra você. Se você não atender até X tentativas, eu vou interpretar que tá acontecendo alguma coisa e eu vou correndo atrás de você. E foi isso que aconteceu. Ela tentou ligar, a Chisato não respondeu, falou, opa, tem alguma coisa errada. Por isso que ela foi na hora correndo, entendeu o que estava acontecendo. E aí, nesse episódio, meio que explica também nessa questão do coração artificial e fala, o coração, ele tá funcional, mas ele não tá mais recarregável. Então, a Chisato provavelmente tem ali seus 2 meses de vida. E aí começa o drama, né? A Takina não querendo aceitar que a amiga dela pode morrer. E a Chisato só, beleza, vou viver minha vida igual eu sempre vivi, vou aproveitar até onde der. Nisso, em paralelo, o pessoal começa a investigar para ver se não existe outro coração. E aí eles entendem, né, o porquê que o Instituto Alan fez isso. Porque basicamente eles têm a gente tem um coração aqui artificial, eu te gostaria de testar. Como que a gente testaria um coração artificial? Pega aquela criança ali que basicamente não existe aos olhos de ninguém e testa nela. Se der certo, bem. Se não der certo, amém, ninguém vai sentir falta. Então aí, nesse ponto, é entendível. E é aquilo que já falou também, né? O cara deu o coração pra menina poder continuar matando. O problema é que ele deu pra alguém, ele deu pra menina e ela ficou tão grata quanto a isso por ter ganhado uma nova oportunidade de vida, que ela não achou justo tirar a vida de ninguém. Irônico, né?
chegando nos dias mais perto, né, vamos dizer assim, com o tempo vai passando, ela meio que mexe os pauzinhos ali, né? Tipo, ela consegue fazer com o ataque na volte pro AD, né? Ataque na volta pro AD, trabalhar pro AD. E ela também conversa ali com o pessoal ali da Rikoreko e eles meio que cada um toma seu rumo, né? A Kurumi vai embora, a Mizuki também vai embora e o Chisato e a Miki eles começam a fazer o preparativo para fechar a loja, o café ali, né? Fechar definitivamente e tudo mais, né? Só que no meio disso, o Majima e o Urobota, eles estavam meio que planejando um ataque terrorista, né? Na inauguração de uma torre ali, né? Que tinha em Tóquio ali. Que eles tinham uma torre, né? Antigo, que ele tinha sido feito um atentado terrorista nessa torre, tipo, ficou como um símbolo, né? Da paz, né? Então eles meio que manteve a estrutura ali, depois de ter sido explodida, manteve a estrutura para lembrar, né, da paz e tudo mais. E eles fizeram uma nova torre, e seria a inauguração dessa torre. O Majima e o Robota, eles meio que já tinham meio que armado uma questão ali de um pendrive que tinha um malware ali, que eles conseguiriam controlar o sistema ali, né? E eles planejaram tudo isso para fazer um atentado terrorista meio que para desmascarar o AD, né? O que o governo fazia para encobrir, né, todas as questões de violência que acontecia por baixo dos panos que as pessoas não viam, e quem fazia isso eram adolescentes, meninas, adolescentes que sempre estavam andando na rua disfarçadas com roupas de colegiais, né? Tipo, eles meio que acabam instaurando meio que um pânico coletivo ali em todo mundo, né? Tipo, eles deixou na cidade espalhado várias armas também por conta dessa questão do contrabando que aconteceu no começo do anime. Mas, tipo, vários lados, né? Tem o lado dessas meninas da agente da AD que atacou os terroristas e acabaram sendo desmascaradas, né? Mostrando elas em ação, matando pessoas, né? Atirando, matando pessoas, atirando nos terroristas, mas elas estavam matando pessoas. Mostra o lado das pessoas que acabou achando as armas que o Majima deixou espalhado pela cidade, né? Instaurando ali um certo pânico ali, né, coletivo. Achei que deveria ter mais pânico, né, mas parece que não teve tanto, assim, porque, tipo, só mostrou 1 ou 2 casos de incidente ali com armas, né. Cara, e isso daí eu achei uma jogada muito da hora. Que eles roubaram as armas pra vender, o contrabando de arma era pra vender, não, cara, era pra espalhar e fazer o caos. Eu falei, nossa, não esperava. Mas deveria ter mostrado mais, tá ligado? Porque mostrou só 2 incidentes, tá ligado? Em relação à arma, né, de uma pessoa com arma na mão, ter achado a arma e os policiais, meio que a pessoa nem atirou, não fez nada ainda, e os policiais já chegam na ignorância e tipo já atirando, tá ligado? Enquanto isso, a Chisato e o Mika também, eles são meio que chamados pelo Majima, né, pra comparecer na torre antiga, né, na torre que já tinha sido explodida. E ela não poderia ir ajudar ataque, né, as outras meninas, né, apesar dela ter sido convocada pela AD. Aí os últimos 2, 3 episódios, né, que é como as meninas foram descobertas, elas foram desmascaradas, né? O alto cargo ali do governo ali tirou do poder a nojenta lá que eu falei que eu não gostei. A Kusunoki, ela acabou sendo tirada ali da liderança ali do grupo ali, e eles estavam convocando a versão masculina, né, dessa organização, que tem a versão masculina também, né? De garotos. Os Lilibels. Dos garotos adolescentes também, que fazem meio que o mesmo serviço, né? Engraçado que eles iam chegar lá pra matar todas as meninas, né? Eles foram convocados pra ir lá matar elas. Vocês não servem pra mais nada, vocês vivas só vão nos atrapalhar agora, então a gente vai matar todas elas, né? Basicamente é isso, né? Era pra ser basicamente uma queima de arquivo. Sim, basicamente. Enquanto essa Licores vai pra outra torre pra... e também ela tinha recebido um vídeo do Yoshi ter sido raptado, né? Que tava preso ali, né? Amarrado e tudo mais. A cabeça dela, ela tinha ido salvar o Yoshi. Só que quando chega lá, ela descobre que o Yoshi, na verdade, tava meio que mancomunado junto com o Majima, que na verdade o Yoshi tava ali pra fazer ela matar pessoas, né? Fazer com que ela mate pessoas, porque forçar ela a matar pessoas. Porque ele tava com um novo tipo de coração. Esse coração acho que era melhorado, era que ela tinha e tudo mais, que ela
poderia ser ainda salva ainda, né? Ela não iria, ela poderia não morrer ainda. E ela descobre isso e tudo mais, ela luta junto contra o Majima e tudo mais, contra o Yoshi também, né? Ele faz de tudo pra fazer ela matar ele, né? Ela tenta não matar ele de todas as formas possíveis. Chega um momento que ela acaba tendo que atirar nele, mas vê que, tipo, a tiro que ela acertou nele não foi fatal, então ela ficou aliviada, né, e tudo mais. No fim das contas ficou... O último episódio é a discussão do Majima, né, em relação àquela paz manipulada que estava acontecendo naquela sociedade, e ele querendo mostrar, vamos dizer, ele queria mostrar a verdade oculta para a sociedade que estava sendo enganada e tudo mais. A motivação dele era essa, basicamente, né? O que não chega a ser interessante, porque se a gente voltar para aquela discussão, né, uma sociedade lá fascista, a gente tava tendo ali o cara tentando fazer uma de revolucionário, né, combatendo ali a sociedade, aquele governo. Mas, cara, eu às vezes eu curto um pouco desse tipo de postura, às vezes eu não, só que ela é, se mal utilizada, acaba estragando muito. Que tipo de postura que eu falo? No meio da luta, a Chisato já começa a ofegar ali, porque, né, o coração dela não é mais o mesmo, né? O cara chega, não, vamos dar uma respirada aí, porque, né, não quero bater em cachorro morto. Descansa aí, vamos trocar uma ideia. Pô, no meio do fight. Eu achei legal, cara. Eu achei legal. Não, eu acho legal esse fair play, né? Fair play. Aí, toma refrigerante. Joga uma conversa Toma fora refrigerante, ali. Troca uma ideia. Não, passou, beleza. Toma aqui tua arma, vamos voltar. Da onde a gente parou. E volta como se nada tivesse acontecido. Sangue nos olhos. A Chisato meio que é forçada, né? E com a intenção de matar o cara. Porque, meu, o Shinji é muito filha da puta, cara. Esse negócio. Você quer o coração? Eu tenho o coração. Tá aqui, ó. Abre a camisetona. Tá lá o coração. Tipo, dá a entender, né? Que o coração já tava implantado nele. Se ela quisesse, tinha que matar ele. Eu falei, filha da puta. E ela não mata ele. Só que a Takina vê tudo aquilo e quer descer bala nele. Mas pra mim o momento mais satisfatório foi o momento que o Mika chega. Primeiro que é revelado que o anime inteiro ele usando bengala. Mancando. Na verdade tem porra nenhuma, né? No episódio final ele não tem porra nenhuma. Então quer dizer que o próprio Yoshi questionar. Você não... Então por que houve com a tua perna? Nunca houve nada, né? Isso aí é disfarce. E aí ele olha pro lado pra mulher, né? Vamos chamar ela de secretária. Foi você que, como é que fez a maldade com a minha Chisato? O Mika entorta ela no meio. Ele tira uma metranca, cara. Era bala de borracha, né? Nossa, Fabiano. Era bala de borracha, né? Com certeza. Não, era de borracha, mas tipo, preferia que fosse de verdade, né? Nossa, cara, porque a mina voa tanto pra trás e se sente uma satisfação que você fica, meu, porra, melhor personagem esse mano. Uma Não, banha. o Mika é da hora mesmo, o Mika é da hora. É todo aquele drama, né? Então, né? Chisato não quis te matar. Chisato é como se fosse uma filha pra mim. Por isso eu protegi ela. Não obriguei ela a fazer o que você queria, porque eu queria que ela fosse feliz. E tudo mais, para lá, para além. Chicabum, Mika salva o dia. Um detalhe que a gente, né, acabou não explicando, mas é que tem uma espécie de ponto turístico, uma torre que eu esqueci o nome, né? Que no começo do anime já é explicado que houve um atentado terrorista e ela foi explodida. Só que os destroços dela ainda continuam em pé, contudo eles estão fazendo uma torre nova. O atentado contra as licores está acontecendo na Torre Nova. Só que em paralelo, o Makima ele está escondido na Torre Antiga. E ele fala que ele vai explodir tudo de novo. E a Chisato tenta impedir ele de explodir. Ela meio que acaba, né, matando ele, né, em aspas, para no final descobrir que na verdade ele só tinha soltado fogo de artifício. Por isso que tipo, não dá. Eu ficava pensando, o Majima, ele é realmente um cara mau ou ele só tava querendo meio que dar uma bagunçada naquela sociedade que tava muito certinha demais, tá ligado? Entre aspas, né? Tá ligado? Eu acho que ele queria ver o oco. É só bagunça acontecer, né? Só uma bagunça. Porque ele fala no discurso dele, né? Isso aqui é mentira, a gente vive uma mentira. Porque se você for reparar, vamos dizer, tirando pessoas do governo, tá, quando ele espalhou a arma pela cidade, aí tipo, meio que aí ele dá uma cagada foda ali, né?
tudo bem. Se você for ver os ataques que ele teve, não teve, vamos dizer, pessoas inocentes feridas, né? Vamos dizer assim. Porque o pessoal ele incentivou o pessoal a atacar as meninas, né? Aqui mostra muito pouco o negócio, falou. O pouco que mostra as meninas levando tiro. Interessante também que depois de tudo resolvido, o poder tudo resolvido não, né? A Kurumi, né? Ela volta a utilizar vamos dizer, a influência do Walnut, né? Pra meio que encobrir o que foi feito com essas meninas, né? Com as licores, falando que foi tudo armado pelo governo e tudo mais, que tipo era só uma atuação pra chamar a atenção ali como uma propaganda para inauguração da torre e tudo mais, né? E tipo, entraram nessa, né? A própria AD entrou nessa lógica de atuação. E tipo, como foi resolvido? As meninas podem voltar, então a gente não vai mais matar elas, né? Tipo, basicamente foi isso, né? Deram uma encobrida legal aqui, então não tem por que a gente matar. O molecada, Lily Bells, pode voltar pra trás e pode deixar elas vivas. Os moleques estavam com sangue nos olhos. E parece que eles iam matar, tipo, ia matar com gosto, né? Parece, né? Ia matar com gosto, porque dá a entender ali que tem uma certa rivalidade, né, entre os dois times. Levando em conta que são duas agências estatais, né? Mesmo que sejam secretas, né? E aí, tipo, mostra o finalzinho, mostra que a Chisato tá sumida, né? Aí tá Kina indo atrás da Chisato num lugar ali meio afastado e tudo mais. Ela consegue achar a Chisato. Aí fala, né, o que aconteceu, né? Que depois daquilo a Chisato... Foi feita a cirurgia na Chisato, né? Foi colocado o coração novo, né? Lembrando que o Mika, ele matou o Yoshi, né? Provavelmente Chisato não sabe que o Yoshi morreu. Que o Mika matou o Yoshi, né? E que foi feita uma cirurgia nela e depois, na verdade, quando ela acordou, ela já viu que o já tinha feito cirurgia nela e ela zarpou, né? E sumiu. Aí ela foi vendo, se sobrevivendo ali até que a Takina achou ela. Aí acabou o anime com todo mundo ali do Ricoreco no Havaí, vendendo a loja deles, né? Fazendo café, tudo que eles fazem no Havaí. Do nada, mais absoluto nada. Então, 2 pontos aqui. O primeiro é que eles acabam encontrando a Chisato justamente por conta da mesma pessoa. A mesma menina, na verdade. Foi lá tirar uma foto, uma selfie com a magia dela, saiu a Chisato no fundo. E... muito engraçado isso. E essa questão do Havaí, cara, ela é meio que explicada em um dos 6 episódios que tem de 2 minutinhos. Que é o Zona. Eu não cheguei a ver. Eu não cheguei a ver, mas eu sei que é o episódio 2. Eu assisti só o primeiro. Acabou que eu não me organizei direito pra assistir. Eu ia assistir hoje e eu esqueci. Mas enfim, a gente assistiu os 3 episódios. E assim, cara, é um anime gostoso porque tem um momento. Eles estão jogando uma espécie de Nintendo Wii, sei lá, não é Nintendo Wii porque é meio que realidade virtual. Mas estão jogando um jogo de realidade virtual, eles dão pra Takina jogar. E ela, toda empenhada, dá mortal, pai. A hora que ela dá um mortal, mostra que a Chisato viu a calcinha dela. E ela ficou meio cabreira, tipo, mas que espécie de calcinha que é essa? Ué, calma. Que espécie de calcinha que é essa? Ué. E aí depois, mais pra frente do episódio, explica, não uso calça, eu uso cueca. E aí parte do episódio é elas indo comprar calcinhas. Por isso que a gente falou que é um anime leve com tema pesado. Cara, e eu acho que a dosagem de ambos é muito boa. Eles souberam, tipo, eu não sei se é porque o material é original, então eles despirocaram as cabeças e podia fazer do jeito que quisesse, né? Não tinha uma referência pra seguir. Acho que também eles não tinham intenção de ser um anime tão pesado também. Tipo, era pra ser um anime de, vamos dizer, de agentes secretos com ação, né, basicamente, né? Só que com meninas adolescentes, né? Que vende, né, meninas adolescentes. Eu prometi semana passada pra vocês o motivo de eu ter trazido esse anime. Normalmente, né, pra você que é um Romaner aí, que já ouviu vários episódios, já viu que eu tenho uma lista de animes ali que vira e mexe, Instagram, Facebook, alguma coisa. Eu vejo um trecho a cabo colocando. E só que nesse caso foi diferente. O Licorice Call recentemente fez collab com o Nikke, que é o joguinho gacha que eu jogo pra celular. Tinha que ser. Tinha que ser. Que acho que é isso? Até na data da gravação e publicação desse episódio, a collab já acabou. Ela iniciou ali meio de fevereiro, mais ou menos, quase final de fevereiro, e encerrou agora, eu acho que dia 9 ou 10 de março. E eu fiquei curioso, falei,
Por quê? Vamos lá, gente. Nick é um jogo gacha, fanservice, puro, apelativo e tal. E me vê umas menininhas que não tem nada a ver, assim. Aí eu fiquei, ué, por quê? Eu fui entender o porquê. É só porque o anime é voltado pra garotas e tiros. Porque se a gente for cruzar os universos ali, não tem muito a ver. Mas as collabs que o Nick faz normalmente tem histórias. Como eu vi a história da collab primeiro e vi o anime depois, deu pra ver ali que a história que eles fizeram com o Nick é meio que um paralelo com a história do anime. Resumindo ali pra vocês. Dentro do contexto do jogo, para justificar essas collabs, existe uma espécie de monstro que se chama Gatekeeper. O nome no jogo é Rapture, né? Mas para quem não joga, eu vou chamar de monstro mesmo. Que ele tem a capacidade de trazer pessoas de outros universos para o universo de Nikke. Nisso ele já trouxe o pessoal do ReZero, o pessoal do Chainsaw Man, o Evangelion. 2 vezes, inclusive, o pessoal do Evangelho. E que esse é o motivo de eu ter começado a jogar Nikke. Eu falei isso mais de uma vez. Nier Automata também já teve collab. Nier Automata tem collab com tudo, né, cara? E Resident Evil. Ano passado teve collab com Resident Evil, pra vocês terem uma ideia. Mas no caso, né, das meninas, eles trouxeram como personagem a Chisato, a Takina e a Kurumi. E elas aparecem nesse universo sem entender o que está acontecendo, né? Porque até então elas não entendem que elas estão em outro lugar, né? Uma realidade paralela. Só que elas vão parar bem na frente de um café que tem dentro do jogo. Que algumas Nikkes, elas são guerreiras, né? Soldados, enfim, tudo mais. Só que elas também têm funções dentro da organização delas. E um grupo, eles trabalham em squads, cuidam de um café. E elas meio que coincidentemente vão parar na frente desse café e tal, faz amizade com as meninas. Só que é um café muito zoado. Porque, elas são soldados, né? No caso, as Nikkes. Não tem gestão ali. É o básico do básico, o café. Café simples. E além delas serem proprietárias desse café, elas meio que fazem também bicos. Olha o paralelo com o anime de novo. Elas também fazem bicos ali para poder ganhar grana, né? Que no caso, para elas são créditos. E aí a Takina e a Chisato e a Kurumi são introduzidas nessa realidade, então elas meio que acabam, né? Como ela depois é explicado para elas que é uma realidade alternativa, né? E como que elas foram para lá e o que elas precisam fazer para sair de lá, meio que elas vão viver na vida, né? Ajuda a erguer o café das personagens lá, tal. Começam a fazer também alguns trabalhos e elas acabam encontrando meio que agora tentar resumir de vez para não tomar muito também o tempo, mas elas meio que acabam se envolvendo também numa história de um orfanato em que as crianças eram usadas para cometer assassinatos. E aí meio que a história da collab é eles desmantelando esse orfanato. Basicamente, elas contando uma história meio que parecida com as delas mesmo, né? Basicamente. Só que daí é como se elas estivessem destruindo a AD, só que uma AD bem menos, né, estruturada, porque era um orfanato realmente ali que era disfarçar, na verdade, a organização criminosa. As crianças tinham categorias, né? Quem era bom era prometido que ia ser adotado mais fácil, né? Enfim, tinha todos uns critérios. E é legal que, como eu não assisti o anime, teve um momento que eu fiquei, caralho, mano. Porque tem os personagens ali que são 2 crianças, são 2 irmãos, um menino e uma menina, eles são gêmeos. A menina, ela é gênio no rolê dela. O menino não, o menino só é bom. E aí a menina em confronto com a dona do orfanato, ela chega, eu conheço o teu método, eu sei que você não vai deixar nem eu nem o meu irmão ser adotado por causa de mim, por causa das minhas notas e tudo mais. Então quer saber? Eu vou acabar com tudo isso de uma vez. Ela pega a arma e dá um tiro no irmão. Eu fiquei, caralho! Aí ela chega, não, beleza, agora eu vou matar você. E atira na chefe do orfanato. Só que antes disso tudo acontecer, o teu avatar, né, com o comandante, ele meio que vai tentar impedir. A Chisato chega, não, pode deixar, ela vai dar conta, confia nela. Aí você chega, a Chisato tá deixando ela matar o irmão e matar a mulher, aí depois que é explicado, não, ela pegou minha arma. Eu não sabia disso. Karma Porque se eu tivesse visto o anime e tivesse jogado, eu já ia suspeitar. Não, ela não tá com a arma uma arma convencional. Ela deve ter pego de alguma forma a arma da Chisato, né? Não, eu fiquei, caralho, mano. O menino não tem nem 10 anos ali direito e tá matando o irmão. O anime é de 2022 e fazendo collab em 2026, caraca. Então, esse é outro ponto também que chamou muita atenção. Pode ser que às vezes, igual no Resident Evil ano
passado Resident Evil teve uma collab porque o hacking tava ali para ser anunciado, quer dizer, havia acabado de ser anunciado. Então a Capcom queria de alguma forma aquecer ali o povo pro Resident Evil. Uma collab normalmente ela serve para você trazer o público pros dois lados. O público do Licores pro jogo e o público do jogo pro Licores. Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse anime. Apareceu no jogo, opa, vamos conhecer a obra. Essa é a intenção das collabs quando a gente vê. Agora, pode ser que tenha alguma coisa, pode ser que não tenha nada também. Seja só de repente uma IP que tava barata lá pra fazer collab, eles resolveram fazer, enfim. Mas é essa a justificativa, gente. Na próxima daí, quando eu for trazer com essa justificativa, vai ser o Nier Automata. Que tem, até eu não joguei o jogo, eu sei que tem o anime e não assisti ainda. Indo para as nossas considerações finais e nota, senhor Fabiano, suas considerações finais e nota para Licorice Recoil. Cara, é um anime que eu fui expectativa bem baixa, porque a justificativa, né, igual a gente acabou de falar, que não era lá daquelas, né? Eu não tinha uma prévia, a não ser aquilo que eu vi no jogo. Mas, mano, eu gostei, eu achei, a qualidade de animação muito boa, a One Pictures, né, entregando um material muito bom. Que a gente já discutiu aqui, o conteúdo dele, né, a dosagem, seja de conteúdo mais sério, seja de conteúdo engraçado, é muito boa. Tem os momentinhos fanservice ali entre as duas, né? Também a gente falou dos momentos leves, né? De pegar no colo, mas tem momento de ver calcinha, de cheirar, de comer. Enfim, assistam, né? Pra vocês entenderem o fanservice. Não é nada apelativo, né? Mas enfim, não deixa de ser. E é uma história interessante que acaba te prendendo pra você entender um pouco mais. E como vai entregando aos poucos, não vai te dando de mão beijada, você fica, cara, você só vai entender lá pro episódio 7 ou 8 que a Taki não tem um coração. Que a Shizato não tem um coração de verdade. Caralho, Zé, como assim? Então, eu gostei, achei muito boa a obra. Fico triste de não ter uma continuação. Apesar de eu achar que teve um fechamento legal, mas tem muita coisa que eles podem explorar. Se de repente eles quiserem fazer uma segunda temporada, dá pra fazer tranquilamente. Uma história tão boa quanto a primeira, até eu acho, né? Até desenvolver mais os personagens, porque a gente tem ali o personagem que eu até achei que ele, falei, né, que ele é foda, que é o Mika. O passado dele é um pouco misterioso, porque tem um assassino que inclusive é um assassino que estava tentando matar um dos clientes que acabam contratando ele, que até nas minhas anotações eu coloquei o apelido dele carinhosamente de Stephen Hawking. Porque ele tem a mesma doença, do Stephen Hawking, pelo menos é o que eles alegam, né? O cara havia matado toda a família, o humano tinha fugido do Japão, ele já tava pra morrer, ele volta pro Japão pra poder aproveitar os últimos momentos de vida, mas o assassino volta lá pra terminar o serviço, que é o Jin, né? Jin alguma coisa, Jin silencioso, não lembro certinho. Silencioso. E ele meio que tem um passado com o Mika, tanto que no final o Mika ajuda ele a fugir, né? Eles trocam uma ideia ali na parte, a gente era inimigo ali, mas o cara morreu agora, né? Acabou, vida que segue. Só que daí o cara também que morreu não era o cara que morreu, porque tava tudo sendo controlado remotamente. E quem tava controlando, mas? Era o Robota, não era? Era o Era o Robota? Robota e o... Só que quem tava falando era o Yoshi, né? Por quê? Porque ele tava investigando a Chisato ainda, né? Ele tava usando pra investigar a Isso. Shisato. Então, nessa parte eu achei que eles poderiam ter... Porque aí sei ele lá. forçou, né, a Chisato ter um confronto com o Jin silencioso, né? Aí, tipo, meio que pra ela forçar ela a matar, né? Pra ver se ele conseguia fazer ela matar, né? Porque ela não tava matando, né? Mas enfim, eu acho que tem possibilidades, tem coisas novas que podem ser exploradas, tem coisas que de repente ali pegou um passado, o Mika poderia ser explorado. Então eu acho que é uma obra que é boa, eu curti. Eu vou dar 4 romances. É uma obra boa pra gente assistir, gente. Você consegue assistir tranquilo, numa boa. A química, a relação entre os personagens é muito legal, principalmente o pessoal ali do Ricoreco. Ricoreco é muito bom. Esquisito. A relação daqueles personagens junto com os clientes ali, tipo, é muito legalzinho, muito gostosinho de se acompanhar, né? Tá ligado? Apesar de todas
as questões dramáticas que tem no anime, né? Da questão da própria Chisato, da Takina. Mas a relação das duas é muito legal de acompanhar, dos personagens ali. É igual eu falei, o anime trata de assuntos pesados, só que de uma forma muito leve, tá ligado? Tipo, nem percebe que as coisas pesadas tá acontecendo, tá ligado? Por conta desse carisma que, principalmente da Chisato, né? Esse carisma que a Chisato tem e que meio que acaba carregando o anime tudo nas costas e tudo mais. A própria Takina é uma personagem muito legal também, né? Que traz um contraponto da Chisato, tentando ser uma personagem que sempre segue as regras, sempre segue as coisas tudo certinho e tudo mais, mas sem deixar de ser influenciado pela Chisato. É muito legal essa relação das duas, né? O anime traz uma questão ali em relação a manipulação midiática do governo, né? Manipulação geral do governo escondendo questões de violência, questões ali que acontecem por trás ali, que a sociedade acaba não percebendo, né? Porque o governo encobre. E, isso é bom ou é ruim? É importante você ter noção que existe violência na sociedade, ou, a violência é tão combatida que, você acaba nem percebendo essa violência acontecer. Ou uma coisa que eu acabei de pensar no momento, é, uma questão de classe. Tem pessoas tá numa classe tão abastada que você não percebe essa violência na sociedade, tá ligado, Fabiano? Tem pessoas que estão lá, vamos dizer, lá na mansões dele, no condomínios dele, tão afastado assim da sociedade, que ela não vê a violência acontecendo. Tá ligado? A violência urbana, violência policial, todo tipo de violência que existe no mundo por aí. Que ele não percebe a violência acontecendo. Dá pra levar como uma referência também a essa questão também, né? Mas é bem legal, ele trazer essa questão. Não é uma questão tão debatida no anime, é uma debatida mais nos momentos finais do anime e tudo mais. Mas, tá lá pra gente ver, fazer a gente pensar e tudo mais. É meio legal, é meio interessante. Eu vou dar uma nota 4 também. Tem uma boa animação, né? E One Picture, eles sempre trazem boas animações, né? Mas o anime é legal, 3 episódios, rápido de você acompanhar, é bastante interessante. Você acaba ficando bem intertida com o anime, você acaba maratonando rapidinho, né? Então, se você ficou interessado em assistir, é bem legal, bem legal. É bem legal. Pode assistir. Vamos dizer, eu falei que é o Hitman de garotas, o Fabiano falou que é John Wick de garotinhas, né, Fabiano? Mas é... Eu não assisti o Bailarina ainda. Mas é muito legal, E, senhor Fabiano, temos mensagens hoje, senhor Fabiano? Temos sim. Nós temos uma mensagem aqui no Spotify do nosso querido Overlord. Vou ler aqui pra vocês agora. Ele comentou no nosso episódio 129 de Sentei. Tensei Chitara, é o horário. Tensei Chitara Slime, alguma coisa. Que, enfim, eu não lembro o nome completo. É o anime do Slime, cara. Zekai do Slime. Eis que spawna novamente nesse podcast Overlord com o mestre do Rimuru, mestre do Gobita, detentor do direito de ter a gasosa da Shion em seu harém. Ele, o magnânimo Overlord querido. Olha lá, ele usou o termo gasosa. Fala, mestres Gold Roger, Fabiano e Massa, beleza? Venho dizer que sou fã do Tensor Slime. Tenho até o último jogo dele que saiu no Play 5, o That Time I Got, etc. Isekai Chronicles, adorei. Que é muito bom. O legal é que tem gerenciamento de vila e batalhas. Bom, aqui me despeço e fiquem bem. E hidratem suas elfinhas de porão. Meu Deus, Overlord. Meu Deus, Overlord. Pera, eu boiei. Fica boiando, Fabiano. Não tenta entender, não. Ok. Vamos seguindo. Mas, Márcio, não, sobre esse jogo ali, você tem? Não tem. Por que você não tem? Você tem um bonequinho do Rimuru, eu nem sabia que você tinha um bonequinho do Rimuru e não tem um jogo. Eu não gosto de jogo de anime. Ai. Como assim você não gosta de jogo de anime, cara? Fabiano. Não, mas não, tá errado. Overlord, ajuda eu aqui. Tá errado isso aí. Eu não gosto. Não é porque eu não quero, é porque eu não consigo mesmo. Desculpa. Você não gosta do 3D do jogo? Eu não consigo jogar.
Não vai pra mim. Qual que você tentou jogar a última vez? Monster Hunter. Não consegui. Tentei, não consegui. Monster Hunter. Monster Hunter. Isso é o que? Play 1? PlayStation 4, mas joguei a versão do PlayStation 5. Isso não é daquele que até tem um anime antigo? Na verdade, Monster Hunter não é de anime, mas tipo, tem a estética de anime. Pera, é a franquia da Capcom? Que eu quero dizer. Monster Hunter. Tô confundindo. Nossa, tô confundindo com Monster Ranger. Quando tá falando de anime, você me vem com Monster Hunter. Não, Monster Hunter. Monster... Saiu que... Porra, você... Não. Melhor você responder. Fala que isso aqui é um joguinho de anime que você tentou jogar? Não. Vai jogar um jogo de anime decente. Vai jogar Dragon Ball, sei lá. Pelo amor de Deus. O Overlord eu peguei pra jogar o cara joga FIFA, Overlord. O cara joga FIFA. E vem falar de joguinho de anime. Mãe. Aí tem comentário no YouTube também. Leia, eu não tô criticando. Quem gosta, gosta. Eu só tô falando que eu não consigo, Fabiano. No YouTube, vai. Segue aí. Vou ler aqui as mensagens do YouTube que o senhor Overlord também mandou para nós outros. Overlord querido, o terrível, o ser maléfico supremo aqui. Bandas de anime ou J-Music que eu gosto. Egoist, Leona, Lisa legal. Bump of Chicken, H. Sawano, Unison Square Garden. Acho que eu já ouvi desse Unison Square Garden. Mine, Millet é muito legal, cara. Millet é muito bom, diga-se de passagem. Baby Metal muito bom também. Faz tempo que eu escuto eles, é muito legal. Oyasobi e tenho muitos outros que gosto. Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, além de conceder sua ilustração para os jogos da série Dragon Quest, ilustrou também Chrono Trigger, Chrono Cross, Sandland e Blue Dragon. Sandland é que o mangá do Akira Toriyama, né? Tem um mangá do... É um mangá secundário dele, né? Um one shot que ele escreveu. História muito boa de passagem, é um mangá bem legal. O Overlord falou isso por causa que a gente tinha comentado, né, do Dragon Quest, né? Que Sim. Akira Toriyama que tinha feito a ilustração, o design dos personagens. Né? Uhum. Ele mandou mais uma mensagem aqui. Overlord novamente aqui. Sim, não deu pra faltar para jogar o Resident Evil, mas consegui zerá-lo em minha folga. O cara já zerou o jogo, cara. Num dia, só no... Um dia e pouquinho ali, né? Já que folga de sexta e sábado. Referente à confusão de Snowbreak com a China, não afeta o Genshin, porque o Hoyoverse, empresa de jogos de Genshin, ZZZ, Star Rail e etc. lá no começo do Genshin fundou uma empresa em outro país para fugir das censuras da China. Antes ela era a MiHoYo, aí mudou para Hoyoverse. Então ela foi esperta há muito tempo atrás. Agora vou pensar aqui na desculpa para jogar Crimson Desert faltando no trampo. Brincadeira, não falta. Crimson Desert você vai precisar de um bom tempo. Vai precisar de um bom tempo, Sr. Overlord. Aliás, nesse episódio vocês comentam como arranjo o tempo para jogar tudo. Bom, eu tenho uma planilha dos meus tempos para cada jogo. Chegando do serviço, já jogo por umas 2 horas antes de dormir. E quando acordo, depois de fazer minhas tarefas domésticas, jogo até a hora de sair para trabalhar. E nas folgas é o dia todo. Vantagem e desvantagem de ser solteiro. Lógico que um mestre dos jogos como eu arranja um tempinho pra tudo. O homem é preparado, O homem né? tem uma planilha, cara. Mas muito obrigado, Sr. Overlord, por sempre mandar mensagem para a gente, mandar mensagens legais, compartilhando suas jogatinas. Muito legal, sempre muito legal, né, Sr. Fabiano? Mas, Sr. Fabiano, e de repente tem outras pessoas que ainda não sabem como nos mandar mensagens, às vezes não sabem nem como entrar em contato conosco. Ajuda essas pessoas, Sr. Fabiano, a eles achar o caminho para poder conversar com a gente, nos mandar uma mensagem de carinho, de crítica, de elogio. O que eles quiserem falar pra gente, manda lá, ajuda aí essas pessoas, Sr. Fabiano. Você vai no seu café preferido, vai conectar no Wi-Fi deles, vai abrir seu e-mail e vai digitar o endereço rumapodcast23@gmail.com e lá você nos diga qual foi o cardápio ali do que você pediu nesse dia que você escreveu esse e-mail para nós do café, e também tecer seu comentário referente ao episódio aqui, caso você conheça Licorice Recall, ou caso você queira comentar sobre qualquer outro anime que a gente tenha falado aqui ou não tenha falado, né? Igual o nosso amigo Overlord, ele resolveu, né? Igual é um assunto que a gente já veio tratando em outros episódios, nos indicar bandas para ouvir ali, musiquinhas de animes. Você pode comentar o que você quiser ali, que a gente vai ler com o maior prazer e alegria aqui. Mas além desse canal, nós temos alguns outros canais que também vocês conseguem entrar em contato. Quais são, Massa?
Temos também o nosso Instagram ou o nosso TikTok, que é o roman.podcast, o roman_podcast, que vocês podem nos mandar mensagem lá, que a gente vai responder de pronto, beleza? Temos alguns cortezinhos ali, tá meio parado ali, mas tipo, tem uns cortezinhos mais dos episódios mais antigos nossos. Vamos ver. A gente precisa dar uma atualizada, vai. A gente precisa dar uma atualizada nas redes sociais. Mas é isso. E pra semana que vem, senhor Fabiano, qual será o nosso anime do episódio? Vamos falar da segunda temporada de Mushoku Tensei. Eu não vou ler esse nome inteiro, não. A galera já sabe. Mas a já. primeira parte da segunda temporada do Mushoku Tensei é um anime bem legal, apesar de todas as polêmicas. É um anime legal, um anime muito legal. Você conhece as polêmicas do Mushoku Tensei, Fabiano? Eu acho que eu tenho uma vaga ideia aqui, mas eu vou relembrar. É um episódio, pessoal, que a gente tá tentando fazer aqui, ó, de tempo em tempo trazer as segundas temporadas de animes que a gente falou lá atrás. Mushoku Tensei foi nosso episódio 7, inclusive foi o primeiro episódio que o Luiz participou, antes de fato entrar aqui como recorrente no podcast. Então, ela foi a escolha dessa vez para poder trazer. E eu não assisti a primeira temporada, então eu vou ter que assistir a primeira temporada e metade da segunda. Se eu não gravar aqui, não aparecer aqui no episódio da semana que vem, porque eu não gravei, porque eu não consegui dar conta, mas eu vou me esforçar. Boa sorte. Mas muito obrigado, Sr. Fabiano, por mais um episódio muito bom, muito legal. Um anime que eu não fazia ideia da existência desse anime. Gostei do anime, falo a verdade, gostei do anime, apesar de você ter que dar uma largada de pensar muito no anime, porque se você for parar pra pensar, garotas de 16 anos atirando uma metralhadora, eu achei um pouquinho demais no comecinho, mas depois o anime dá uma conquistada na gente pelo carisma dos personagens. Japan! Se você conseguir, coloca o sonzinho do Street Fighter 2 aqui. Japan! Enfim, agradecer você ouvinte que nos acompanhou até aqui, ouviu esse episódio maravilhoso de Licores Recall. Caso você for que nem a gente que não conhecia o anime e depois desse episódio resolveu ir atrás para poder conhecer mais detalhes, não deixe de comentar que você chegou lá pelo Roman Podcast. Caso o player que você for utilizar te dê essa possibilidade, oficialmente ele tá na Crush, os 3 episódios dublados, então se de alguma forma você quiser ver de forma legal, tem lá disponível. Agora, se você não tiver acesso a uma assinatura da Crush, que inclusive vai aumentar mês que vem o valor, então dê seus pulos. Não vou incentivar a pirataria, mas só lembra de compartilhar a palavra do Roman. E se você quiser ajudar ainda mais, além de espalhar a palavra, a gente tem a nossa página no Apoia-se, né? Nossa campanha. Aquela campanha em que você pode iniciar com o valor que você quiser. O mínimo, no caso, é R$1, né? Porque precisa ter esse valor mínimo, mas é uma campanha mensal em que você pode estar ajudando a gente a comprar equipamento, comprar espaço para o nosso drive, né? Um salve pro grande Jorge Alves, que ano passado, quando a gente tinha essa campanha em outra plataforma, ele era o nosso apoiador, né? Então a gente espera que contar com você agora que está nos ouvindo aqui, né? Caso você queira ajudar e goste do nosso trabalho, né? R$1 por mês ali já ajudaria bastante, né? Todo o valor dele é bem-vindo. Os detalhes ali, né? Por enquanto que a gente está oferecendo, né? É só esse nome, citar o nome de vocês no final. Mas estamos vendo aqui outras formas de poder compensar com quem apoia. Quem sabe a gente está estudando ali de alguns episódios exclusivos para ouvir antes de todo mundo, né? A gente vai ver. Não vou prometer nada porque tudo depende dos nossos tempos, né? Demandas aqui que todo mundo tem suas famílias também, né? Mas a gente vai tentar oferecer algumas coisas diferentes. E é claro, só ajude se esse dinheiro não for fazer falta para você, porque se for fazer falta, a melhor ajuda que você pode nos dar é compartilhando o nosso podcast aos 4 cantos, beleza? Então, ó, muito obrigado, você que nos ouviu até aqui novamente, e dizer que a lição de hoje, no caso, é não conversem com estranhos, principalmente se esse estranho for uma pessoa vestida de estudante e tiver barba. O estudante tiver barba, nossa senhora. Mas apenas lembrando, episódio de Roman Podcast todas as segundas-feiras, Roman Piece uma vez por mês, Roman da temporada a cada 3 meses, que a gente vai estar trazendo animes da temporada para vocês estarem atualizados
e para poderem acompanhar durante toda a temporada dos animes, beleza? Mas então foi isso. Agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento. Espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau! E foi. Acelerei. Ó, errei. Acabou. Nossa, Fabiano.